Pacientes que são tratados com lesão difusa 1 e 2, por exemplo, ou os pacientes com lesões focais tratadas, o paciente tem uma lesão focal tratada, e no pós-operatório ele continua como se fosse um Marshall 1, Marshall 2, ele tem um comportamento diferente do paciente que tem, ele é tratado uma lesão focal e ele se comporta como um Marshall 3. Veja que as bandeiras vermelha, amarelo e verde, você vai bloqueando o despertar desse paciente. Então, baseado na tomografia pós-operatória, no Glasgow pré-operatório, você vai conduzindo o melhor momento de acordar os pacientes. E, geralmente, esse melhor momento, ele é pensado após 72 horas, na maioria dos pacientes, tá? Então, entender que o trauma de crânio, ele precisa ser pensado em ser despertado dentro de 72 horas, baseados nesse protocolo de suspeita de hipertensão intracraniana. E nesse protocolo você trata com medida de primeiro nível, segundo e terceiro, de maneira muito simples. Basicamente aqui é solução hiperosmolar, hiperventilação, fazer craniotomia descompressiva, barbitúrica. A maioria dos pacientes vão para a craniotomia descompressiva. Em 2022, teve o Congresso Brasileiro de Neurocirurgia aqui em João Pessoa, na Paraíba, e nós tivemos a honra do convidado internacional, seu participante do protocolo CIBIC, que é o Gregory Hareluk, tá? Esse protocolo ele foi muito pensado e praticado pelo Chestnut, onde ele categoriza os pacientes em lesões tipo A, o paciente que está com oxigenação normal e a pressão intracraniana controlada, lesões tipo B, o paciente com pressão intracraniana elevada, lesões tipo C, o paciente que tem a alteração da oxigenação cerebral, e o paciente tipo D, que tem tanta alteração de oxigenação quanto alteração de pressão intracraniana. Então, baseado no tipo do paciente, você vai direcionar tratamento melhor para esses pacientes. Então, no tipo A, o paciente está tudo normal, você não vai fazer de uso rotineiro. Corticoide não se faz, hipotermia terapêutica não se faz, pressão de perfusão cerebral acima de 90 não se faz de maneira rotineira. Então, o que não fazer é esse slide, tá? Medidas que tem que ser feitas. Primeiro, o paciente é trauma de crânio grave, ser admitido no ambiente de UTI, está entubado em ventilação confortável, ser aplicado um protocolo de neurocheque, cabeceira 30 graus neutras, analgesia para dor, sedação, controle de temperatura. Intervenções simples, mas necessárias. Acesso venoso central, capnografia, profilaxia de convulsão por uma semana, pressão de perfusão cerebral entre 60 e 70, de preferência otimizada, hemoglobina acima de 7, vamos discutir isso, evitar hiponatremia, porque você aumenta a chance de edema cerebral, cabeceira centralizada, PAM sempre facilita gasometria, tá? Então, e a saturação acima de 94. Então, esse é o mínimo que você vai fazer de sinais vitais e de intervenções à beira-leito para você controlar adequadamente um trauma de crânio. A piora neurológica é considerada piora do Glasgow, alteração pupilar, déficit focal. Ou você avaliar no aparelho de monitoração um paciente com aumento de pressão arterial média e bradicardia, já que o paciente não vai haver arritmia respiratória, que ele está no ventilador bem sedado. Então, você vai avaliar mais questão de bradicardia e hipertensão arterial. Nessa suspeita, você vai ter que dar uma escalonada e melhorar o tratamento. Vai ser na medida de primeiro nível, segundo e terceiro. Então, o tipo B é um dos mais comuns no trauma de crânio, que é muito comum o paciente ter aumento apenas da pressão intracraniana. Quando esse paciente tem aumento da pressão intracraniana, esse aumento pode ser por água, ou na fisiopatologia do trauma de crânio, ou por volume sanguíneo cerebral, tá? Então, mas veja só, o paciente tem um hematoma nessa região, e a pressão arterial média está 100, a pressão intracraniana está em torno de 20. Você fez com que houvesse uma redução da pressão arterial média. No lado normal, vai haver uma vasodilatação e hipertensão intracraniana. No lado da lesão, não há reatividade nesse leito, que ele está passivo. Da mesma maneira, se você aumentar a pressão arterial média desse paciente, vai haver vasoconstricção no lado normal, reduz a pressão intracraniana, e vai haver aumento da pressão intracraniana no lado da lesão. Ou seja,
Se você colocou catéter de pressão intracraniana desse lado, você vai ter uma interpretação. Se você colocou desse outro lado, você vai ter outra interpretação. E qual que está certa? Então, aqui você vai ter que ter uma estratégia adequada de controlar a pressão intracraniana, de modo que ambos os hemisférios tenham pressões controladas, tá? As medidas podem ser de primeiro nível, segundo e terceiro. Então, as medidas relacionadas a controlar a pressão de perfusão cerebral, manter entre 60 e 70 é sempre o início, mas você pode utilizar a medida de pressão de perfusão cerebral otimizada, baseada no índice de reatividade cerebrovascular. Então, isso seria o ideal. Veja, o PCO2 entre 35 e 38. Veja que no CREVICE, o PCO2 era a medida de segundo nível, mantém entre 30 e 35. Aqui, ele no primeiro nível é 30 a 35, você vai mexendo de 3 em 3. 32 a 35 e 30 a 32. Então, você vai aumentando, se você quer mexer em vasoconstricção com a reatividade do PCO2, você vai hiperventilando. Tá? Na medida de primeiro nível, você utiliza as soluções hiperosmolares. No segundo nível, você vai trabalhar a autorregulação cerebral e, por fim, fazer craniotomia descompressiva, hipotermia ou coma barbitúrico. Então, veja que nas medidas de terceiro nível, as mais utilizadas nas nossas UTIs é a craniotomia descompressiva. Alguns serviços fazem a hipotermia e a hiperventilação, tá? Tudo isso aqui é considerado, mas assim, em locais de pouca monitoração, a craniotomia descompressiva ela é mais eficaz.